bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão do canal Nossa Língua e eu estou aqui para mais uma aula de português. Bom, eu tenho nos últimos vídeos aí reforçado a questão do verbo e no último vídeo que eu fiz eu falei sobre os modos verbais, que são 3 modos, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E eu mostrei para vocês que para cada um deles eu tenho os tempos aí correspondentes a cada modo verbal. Então o modo indicativo que eu vou falar hoje neste vídeo, e no último eu falei sobre o modo subjuntivo, que é aquele que expressa uma dúvida, uma incerteza quando você vai dizer ou vai escrever algo. E eu mostrei que no modo subjuntivo eu tenho 3 tempos, que é o presente subjuntivo, onde eu tenho que colocar aí o que é essa conjunção na frente, né? Que eu faça, que eu leve, que talvez eu faça, talvez eu entregue. Depois o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é aquele que eu tenho que usar aí o se, dando essa ideia de incerteza, se eu fizesse, se eu levasse, se eu entregasse. E ao mesmo tempo que ele indica essa incerteza, ele expressa uma condição para que algo aconteça. Então, se eu ajudasse minha mãe em casa, eu sairia com os meus amigos. Então, esse se, ele expressa uma dúvida e ao mesmo tempo uma condição para que algo aconteça ou para que algo acontecesse. No pretérito imperfeito, ele já é pretérito porque essa condição ela não foi feita, ela não foi realizada. Então, se eu ajudasse minha mãe, eu sairia com os meus amigos. Como eu não ajudei, então eu não saí. Agora, o futuro do subjuntivo é aquela ação que indica aí uma dúvida, porém também expressa aí essa condição para que algo aconteça. Então, por exemplo, se eu ajudar a minha mãe, eu poderei sair com os meus amigos. Então, o se, ele é usado tanto no pretérito imperfeito do subjuntivo, quanto no futuro. Só que o sentido que ele vai expressar em cada um desses tempos é diferente. Uma coisa é eu dizer, se eu ajudasse minha mãe, eu sairia com os meus amigos, e se eu ajudar a minha mãe, eu sairei com os meus amigos. Então veja que se eu ajudasse, já está mostrando que eu não ajudei, então obviamente eu não vou poder sair. Agora, se eu ajudar, eu ainda tenho aí a possibilidade de que essa ação aconteça. E posso usar o quando também no futuro do subjuntivo, que é quando eu ajudar a minha mãe, eu poderei sair de casa. Então, quando eu ajudar e se eu ajudar, que expressa uma condição. Então, quando eu ajudar indica a questão aí do tempo. Então, esse quando expressa tempo e o se expressa uma condição. Mas os dois estão colocados do futuro do modo subjuntivo. Então, é importante que vocês saibam essas conjunções dentro do processo de construção da frase, tá? Mas hoje neste vídeo eu quero falar sobre o modo indicativo. Eu separei os 3 modos para ficar mais fácil para vocês assimilarem o conteúdo, porque verbo tem muita coisa para falar. Então separei em 3 vídeos aí trabalhando esses modos, porque ao mesmo tempo que eu vou trabalhar o modo, eu vou trabalhar o tempo dos verbos dentro desses modos, tá bom? Então vamos lá para o modo indicativo. E vocês precisam lembrar que o modo indicativo é aquele modo que indica certeza no que se diz. Então aqui ele expressa uma certeza. E esse modo indicativo, ele vai trazer então 3 tempos verbais, que é o presente. E o presente é aquele tempo rotineiro, é aquele tempo que faz parte das rotinas diárias da minha vida, é aquele tempo que vai demonstrar aí um hábito realizado pela pessoa do discurso. Por exemplo, eu separei aqui algumas frases. Eu faço as atividades escolares todos os dias. Então, eu faço as atividades escolares. Eu posso pôr aqui todos os dias, mas também se eu não colocar, não vai me fazer diferença.
Então eu posso dizer, eu faço as atividades escolares todos os dias, e aqui eu tenho um marcador temporal, ou seja, uma rotina, todos os dias eu faço, e o verbo fazer aqui no presente do indicativo, porque eu estou indicando uma certeza, é certeza que eu faço as atividades escolares todos os dias. Agora, também essa frase poderia estar na forma negativa, eu poderia dizer, eu não faço as atividades escolares todos os dias. Então, independente se ela estiver na afirmativa ou na negativa, a ideia aqui da oração é que ela está indicando uma certeza no que se diz. E aqui todos os dias é o meu marcador temporal, então essas atividades elas acontecem todos os dias, por isso uma rotina. Outra frase aqui, nós lavamos as mãos. Nós lavamos as mãos. Nós lavamos as mãos cuidadosamente. Cuidadosamente. Então veja aqui que nessa frase nós lavamos, principalmente agora na quarentena. Então nós lavávamos as mãos de qualquer jeito e agora na quarentena nós lavamos as mãos cuidadosamente. Então cuidadosamente é o modo como eu lavo as minhas mãos hoje nas minhas rotinas diárias. Então nós lavamos as mãos cuidadosamente, não só eu, mas todos nós hoje temos que lavar as mãos cuidadosamente, respeitando aí todas as formas para combater esse coronavírus, né? Então veja que essas ações, elas acontecem numa rotina diária, num hábito que nós vamos aí acrescentando nas nossas vidas. Então nós lavamos as mãos cuidadosamente. Tinha separado aqui também outra frase como vós ficais em casa na quarentena. Por que eu peguei o vós aqui? Para conjugar um pouquinho essa pessoa do discurso, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conjugar. Então vós ficais é um pronome aí bem culto, né? Então o uso do vós, ele quase não acontece aí no discurso, no diálogo, é mais aqui usado vocês. Assim como o tu também é pouco usado, é mais usado o você no lugar do tu. Então, independente de ser vós ou de ser vocês, aqui eu tenho que saber conjugar o verbo. Então, se eu usar o vós, vai ficar vós ficais. Se eu usar o vocês, vocês ficam em casa. Então, olha lá, como que eu tinha feito a frase. Vós ficais em casa na quarentena. Quarentena. Então veja que vós ficais em casa, vocês ficam em casa na quarentena. Então os dois verbos, independente do pronome que eu estou usando aqui, seja na linguagem culta ou na linguagem informal, os dois eu preciso saber conjugar o verbo aí no presente para que não fique discordante. Então vocês têm que lembrar que o sujeito ele sempre vai concordar com o verbo na sua conjugação, tá bom? Então aqui o importante é vocês lembrarem que todos eles estão no presente do indicativo, que é aquele tempo que eu estou aí expressando uma rotina diária nas minhas atividades. Então vamos lá agora, o próximo, deixa eu apagar aqui. O próximo tempo que eu tenho aqui é o pretérito. Deixa eu colocar aqui, pretérito. E quando nós falamos de pretérito, nós falamos de 3 tipos de pretérito. Por isso que eu não posso simplesmente falar passado. O passado ele é muito vago quando eu digo passado. Porque o pretérito ele vai se dividir em 3 tipos, que é o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito. Imperfeito.
Então, primeiro eu vou falar do pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É aquele pretérito que a ação aconteceu, acabou, finalizou, se encerrou e tudo deu certo. Por isso, pretérito perfeito. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo do perfeito. Eu poderia dizer, por exemplo, eu fiz um bolo de chocolate. Veja que aqui o verbo, olha, eu fiz um bolo de chocolate, eu estou mostrando essa ação que foi realizada, concluída, finalizada. Eu fiz o bolo, todos comeram, todos gostaram. Então essa ação de fazer o bolo, ela foi concluída. Poderia até pôr um marcador de tempo aqui, mas isso não tem necessidade, porque o próprio verbo já traz essa questão do passado feito, acabado, concluído aqui na questão do verbo. Então, por exemplo, eu poderia dizer eu fiz um bolo de chocolate ontem, eu fiz um bolo de chocolate nesta manhã, eu fiz um bolo de chocolate há 2 semanas. Veja que aqui, independente se você tem um marcador temporal ou não, a ideia já está contida no próprio verbo, que é essa ideia de uma ação acabada, finalizada, concluída. Então, eu fiz um bolo de chocolate. Agora, aqui no imperfeito, deixa eu já colocar o imperfeito aqui, porque o imperfeito, ele é diferente do pretérito perfeito. Então, aqui, enquanto eu fiz um bolo de chocolate, aqui no imperfeito, eu fazia um bolo de chocolate. Vou pegar a mesma frase aqui para vocês entenderem. Eu fazia um bolo de chocolate ontem. Também depende se eu puser aí o marcador temporal. Eu fazia um bolo de chocolate, vírgula, quando o gás acabou. Então veja que eu tenho aqui um período composto, eu tenho um período com 2 orações. E por que são 2 orações? Porque eu tenho o verbo fazia e tenho o verbo acabou. Então aqui eu tenho uma primeira oração, aqui eu tenho uma segunda oração. E essas 2 orações, essas 2 ideias, elas estão ligadas pela conjunção quando aqui, por esse marcador aqui. Então quando é que essa ação foi interrompida, quando é que essa ação aconteceu, né? Quando é que ela interrompeu a outra? Quando eu fazia um bolo de chocolate, o gás acabou. Então, o gás acabou quando eu fazia um bolo de chocolate. Veja que aqui o gás acabar é uma ação, é um pretérito perfeito. Essa ação aconteceu, acabou, finalizou. Mas ela veio interrompendo essa primeira oração. Então, eu fazia um bolo de chocolate. Esse verbo fazer, ele foi interrompido por esse segundo aqui. Então, este fazia está no pretérito imperfeito, porque a ação de eu fazer o bolo, ela não foi concluída, ela foi interrompida pela metade. E aí, esse bolo, então, não chegou a concluir. Pode até ser que depois eu comprei o gás e fui lá e terminei esse bolo, e se ficou bom ou não, eu não sei. Mas aqui dentro do meu contexto, eu estou dizendo que eu fazia um bolo de chocolate quando o gás acabou. Então o bolo não assou, o bolo não foi concluído enquanto eu não fui lá e comprei outro gás. Então pode ser que essa ação possa ter sido retomada ou não. Mas o que está aqui explícito nessa frase é que essa ação acabou interrompendo essa primeira. Então, quando eu tenho pretérito imperfeito aqui, é preciso perceber isso, que é uma ação que estava acontecendo no passado, mas algo veio e interrompeu essa ação. Agora eu tenho aqui o pretérito mais que perfeito. No pretérito mais que perfeito, ele já está dizendo é mais que perfeito, ou seja, teria aí uma ação então que ao ser realizada, ela foi concluída, terminada, finalizada, quando uma outra veio e surgiu neste processo de realização. Então eu vou pegar a mesma frase que eu peguei para mostrar o perfeito e o imperfeito. Então eu poderia dizer, por exemplo, eu fizera
eu fizera um bolo de chocolate quando o gás acabou. Então veja que aqui, o que essa frase expressa aí, diferentemente da outra? Que aqui eu fizera, quando essa ação aconteceu, que está no pretérito perfeito, quando essa ação aconteceu, essa aqui já tinha acontecido há muito tempo. Esse verbo aqui, este tempo verbal, que é o pretérito mais que perfeito, muitos têm dificuldade de conjugá-lo. Então as pessoas preferem, no lugar desse verbo aqui, vou puxar uma setinha aqui, olha, é como se as pessoas, geralmente as pessoas vão dizer, eu tinha feito um bolo de chocolate. Então as pessoas geralmente trocam esse pretérito mais que perfeito pela locução verbal, tinha feito. Então geralmente as pessoas não usam esse verbo conjugado neste tempo por achar complicado esse verbo. Então as pessoas preferem utilizar a locução verbal. Eu tinha feito, eu tinha entregue, eu tinha realizado, ao invés de eu entregara, eu realizara, eu fizera, eu trouxera, eu buscara. É mais difícil as pessoas conjugarem os verbos neste tempo verbal, e aí por isso elas acabam usando a locução verbal. O que é a locução verbal? É quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Então usando esses dois verbos aí para poder trabalhar essa questão do mais que perfeito. Vocês veem muito isso, por exemplo, o uso desses verbos no pretérito mais que perfeito, nas fábulas, nos contos. Então é muito comum esse uso do pretérito mais que perfeito conjugado nesse tipo de texto. Mas no dia a dia, geralmente as pessoas acabam substituindo a locução verbal pela conjugação do mais que perfeito. Então eu espero que vocês tenham entendido a diferença de cada um deles. Por isso que é muito vago eu dizer passado. Geralmente eu preciso saber definir que tipo de pretérito é esse. É um pretérito perfeito, é um pretérito imperfeito, que foi interrompido e não foi concluído, e o mais que perfeito, que é aquele que já tinha sido concluído há muito tempo antes do outro acontecer. Tá bom? Então são esses três tempos de pretérito que eu tenho aí no modo indicativo. E por fim, eu tenho aí o futuro do modo indicativo. Deixa eu apagar aqui. O futuro, o verbo, o tempo já está dizendo. Deixa eu tomar uma água aqui. O futuro, ele já está deixando claro para mim que é uma ação que ainda vai acontecer. Então eu tenho aqui, ó, o futuro. Tenho dois tipos de futuro. O futuro do presente e o futuro do pretérito. E aí vocês vão me dizer, mas como assim futuro do pretérito se o pretérito é um passado, né? O futuro do presente, o nosso futuro ele é muito incerto, então ele pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, ou ele pode acontecer daqui a 10 anos. Nós não podemos prever o futuro ele é incerto. Então o futuro do presente é algo que ainda vai acontecer, tá? Por exemplo, eu poderia dizer, eu farei os exercícios físicos. Então, eu farei os exercícios físicos. Eu farei amanhã, eu farei na próxima semana, eu farei quando eu tiver um tempo. Então, veja que aqui eu farei é uma certeza, mas aí jogada no futuro que pode ou não realizar. Então eu farei os exercícios físicos, eu voltarei para as aulas, ou nós voltaremos
nós voltaremos para as aulas, por exemplo, sei lá, estou inventando frases aqui. Nós voltaremos para as aulas, nós combateremos, ou, vou pegar aqui o exemplo, nós combateremos esse vírus. Então, nós combateremos esse vírus. E aqui combateremos do verbo combater. Então, nós combateremos. Veja que todos estão no futuro aí do presente, que é algo que ainda vai acontecer, tá bom? E o futuro do pretérito, como é que eu faço essa diferença entre um e o outro? O futuro do pretérito é algo que ia acontecer, estava previsto para acontecer, mas por algum motivo ele não se realizou. Então vamos lá, como é que eu vou trabalhar isso? Eu faria os exercícios físicos. Eu faria os exercícios físicos se eu tivesse tempo, por exemplo. Então veja que o futuro do pretérito era algo que era para acontecer, mas por algum motivo ele não se realizou. Então aqui o que mostra o impedimento da realização dessa ação. O ser aqui, que é a conjunção que expressa uma condição. Então, se eu tivesse tempo, eu faria os exercícios físicos. Então, aqui eu tenho duas orações. E aqui eu tenho o período, o verbo aqui, esta oração aqui, ela está no modo indicativo, eu faria os exercícios, mas ao mesmo tempo, tem essa outra oração que está interrompeu a realização desse daqui. Então veja que nesta segunda oração eu caio lá no modo subjuntivo, que é aquilo que indica dúvida. Então se eu tivesse tempo, eu faria os exercícios físicos. Como me falta tempo, eu não pude concluir essa ação. Então eu faria, eu trabalharia, eu sairia. Então, como é que eu vou colocar outra frase aqui, ó? Nós sairíamos de casa se não tivéssemos o quê? Problema do coronavírus. Então veja que nós sairíamos de casa se não tivéssemos o problema aí do coronavírus. Como nós temos o problema do coronavírus, é preferível que nós fiquemos dentro das nossas casas e que nós não saiamos das nossas casas. Então nós sairíamos de casa se não tivéssemos o problema do coronavírus. Então veja como as frases elas são organizadas aí, determinando cada tempo desse modo indicativo. E aqui também eu tenho um período composto de duas orações, onde aqui eu tenho modo indicativo e aqui eu tenho modo subjuntivo, que é a questão aí desse ser indicando uma condição para que eu saia de casa, e aqui uma condição para que eu faça os exercícios físicos. Então uma coisa que interrompeu a outra para que ela se realizasse. Por isso é um futuro que era para acontecer, mas por algum motivo ela já não aconteceu e ela não se realizou. Tá bom? Então são esses tempos verbais aí que compõem o modo indicativo, que é aquele que indica certeza. Eu coloquei aqui alguns exercícios para que nós pudéssemos então resolver aqui e eu vou fazer junto com vocês. Então eu coloquei aqui algumas frases com verbos para vocês preencherem essas frases. E como é que eu vou preencher então? Então olha lá,
A primeira frase, o cão, o dono por todos os lugares. Eu tenho aqui o verbo seguir e eu tenho que preencher com esse verbo. Eu poderia, aqui eu não tenho marcador temporal, então como é que eu vou saber se é presente, se é pretérito ou se é futuro? Então aqui o cão poderia colocar nos 3 tempos verbais. Eu poderia dizer o cão segue o dono por todos os lugares. Eu poderia dizer o cão seguiu o dono por todos os lugares. O cão seguiu o dono por todos os lugares. Ou eu posso também dizer o cão, vou puxar aqui, olha. O cão seguirá. O cão seguirá o dono por todos os lugares. Então veja, como eu não tenho um marcador temporal aqui nessa frase, eu posso colocar aqui os 3 tempos verbais. Agora, é importante aqui, também poderia dizer o cão seguia o dono por todos os lugares, que é o pretérito imperfeito. Agora, preciso ficar atento porque num teste, num concurso, num vestibular, eles vão definir o tempo que eles querem que vocês coloquem esse verbo aí na frase. Então aqui eu deixei solto para mostrar para vocês que, dependendo da frase, eu posso colocar aí o verbo em todos aqueles tempos. Mas num concurso, num vestibular, logicamente, eles vão pedir dentro de um tema, dentro de um tempo específico. Então precisa ficar atento a isso, tá bom? Agora aqui, acabada a aula, o aluno do professor da escola e foi para casa. Então eu tenho o verbo despedir e o verbo sair da terceira conjugação. Aqui eu tenho acabada a aula. Olha o meu marcador temporal me dando um sinal de que essa ação ela já aconteceu. Então, acabada a aula, o aluno se despediu do professor, saiu da escola e foi para casa. Agora a próxima frase é: o professor ainda não as provas. E eu tenho o verbo corrigir. Então, o professor ainda não corrigiu as provas. E aqui o marcador de tempo é o ainda. Ou seja, o professor ainda não corrigiu as provas. E aí o verbo corrigir. Mas eu poderia também dizer, usando outro verbo, o professor ainda não entregou as provas. Então veja que aqui eu vou usar o pretérito perfeito. Ele ainda não corrigiu. É uma ação que está me dando uma certeza aí no pretérito perfeito. Ele não corrigiu. Ele ainda não corrigiu as provas. Agora, quando eles chegaram, eu já... Veja que aqui eu tenho quando, indicando o tempo. Então, quando eles chegaram, aqui eu tenho o pretérito perfeito. Eu vou colocar PP aqui, pretérito perfeito. Quando eles chegaram, então essa ação aconteceu. Quando eles chegaram, eu já almoçara. Almoçara. E aqui eu vou ter o pretérito mais que perfeito, porque quando essa ação aconteceu, essa aqui já tinha acontecido há muito tempo. Então veja que eles não chegaram e me pegaram almoçando, não. Quando eles chegaram, eu já tinha almoçado. Olha aqui, eu já almoçara. Lembra da locução verbal muito comum usada no lugar desse verbo. Então eu já tinha almoçado. Ou seja, essa ação já tinha acontecido. Ela não ia acontecer e ela nem estava acontecendo. Ela já tinha acontecido há muito tempo. Então, quando eles chegaram, eu já almoçara. Querem que ele a lição, mas ele não. E aí eu tenho o verbo estudar. Então, ó, querem que ele estude a lição, mas ele não estuda. E aqui eu tenho 2 verbos no tempo presente, só que um está no presente do subjuntivo e o outro está no presente do indicativo. Então aqui, que ele estude, olha o que é aqui, indicando um desejo, né, para que essa ação se realize. Então, querem que ele estude a lição, mas ele não estuda. E aqui eu tenho o verbo querem também, alguém quer. Então aqui eu tenho 3 orações.
querem, que é minha primeira oração. Esse verbo está no modo indicativo, eles querem. Eles podem ser o quê? Os pais, os professores, os amigos, pode ser qualquer pessoa aí. Então, querem que ele estude a lição, aqui é a minha outra oração, mas, olha a conjunção indicando aí uma contradição, mas ele não estuda. Então, esse estuda é presente do indicativo e aqui é presente do subjuntivo, porque aqui nada está dizendo que ele vá realizar essa ação. Então, que ele estude a lição é o que todos querem, mas ele não estuda. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, desses exercícios. Trarei no próximo vídeo o modo imperativo. Separei esses 3 modos verbais para que vocês possam entender melhor como é que eu uso esses modos. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui embaixo que eu vou responder. Estou atenta aí a todas as mensagens que estão chegando. E vamos aproveitar esse tempo de quarentena para estudar, para colocarem aí os conteúdos em dia, para tirarmos dúvidas. Então, beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!